Boa tarde, meus amigos. Edmar de Moraes, mais uma vez aqui, gravando o seu vídeo. E hoje eu queria falar sobre um tema que tem sido muito discutido, muito feito de maneira de dar complexidade ao que não existe, que é a questão da dessalinização. Querer importar métodos de dessalinização, ao meu ver, me parece um pouco absurdo. Porque, veja bem, existem vários processos que podem promover a dessalinização. Mas o mais simples e o mais tranquilo é aquele que a natureza nos oferece, que é evaporação e precipitação. E tendo como combustível, principalmente nas áreas no Brasil em que se precisa muito de água, temos como combustível, indutor dessa evaporação, o nosso Sol. O Sol, ele é capaz de trazer energia suficiente para que águas confinadas e recebendo a energia solar vá se evaporando. E a partir do momento que ela vai se evaporando, quando ela volta a se condensar, você vai obter uma água isenta de sais. Esses sais, no caso do mar, o mais problemático é o cloreto de sódio, que é o sal, sal comum, sal de cozinha. Esse sal, ele é muito mais denso do que o vapor. Por ele ser mais denso que o vapor, ele não vai evaporar. Ele vai ficar retido na sua câmara de contenção. Imagine, todo mundo, todos nós, sem exceção, já observou uma dessalinização dentro de casa. Principalmente as cozinheiras, as donas de casa que cozinham, e alguns homens também que cozinham, é evidente. Mas vamos levar a história pelo lado da família. Nossa mãe sempre fez comida. Aí ela coloca lá uma batata para ser cozida, uma carne para ser cozida e tampa a panela. O que acontece? Como todos os temperos que ela coloca no alimento para cozinhar tal, eles são mais densos. E aí ela tampa a panela, põe no fogo e aquilo começa a cozinhar. E de vez em quando a mamãe vai lá, tira a tampa da panela e vê que a tampa está cheia de água. Se você escorre aquela água, ela é insípida. Ela não tem sal, ela não tem odor, não tem sabor. Porque ela resfriou-se. A tampa estava mais fria do que o vapor, então ela condensou e voltou a ser água, só que ela deixou na panela os resíduos, entre aspas, o tempero, No caso da água do sol do mar é a mesma coisa. É a destilação, o nome desse processo, aonde você passa a água do estado líquido para o estado de vapor e depois, com o resfriamento, a condensação. Eu fico me perguntando, o que há de complexo nisso? Se hoje nós temos sistemas de coleta de energia solar, que pode acelerar o processo. Você tem sistemas de destilação a lenha. Você tem sistema de destilação por reflação e aquecimento da luz solar, que até foi alvo de um experimento meu, que é a dessalinização da água do mar para pequenas embarcações.
onde você tem uma cuba toda de inox, né? E um reservatório de água que é enchido através de uma bomba por uma pilha eletrovoltaica que capta a energia solar, capta essa água do mar, joga para dentro dessa câmara e aí o refletor da luz solar incide sobre a câmara e a água começa a se evaporar. Na saída desse vapor, a gente coloca um condensador que faz o resfriamento com a própria água do mar e a água que sai é uma água potável. É uma água isenta, não potável, isenta de sal. A água só é considerada potável quando ela está isenta de micro-organismos patogênicos ou não. Patogênicos são aqueles que trazem doenças. Porém, existem bactérias, são chamadas bactérias heterotróficas, que estão aí no ar, a gente respira a cada momento, a gente está aqui no nosso ambiente. É considerado uma água saudável quando ela tem no máximo 500 unidades formadoras de colônias, de bactérias heterotróficas. E essas bactérias heterotróficas, elas, quando atingem um nível superior a 500 unidades formadoras de colônia, ela nos dá a percepção de falta de higienização. E aí vem a desinfecção, que é outro assunto que precisa ser visto. Por quê? Porque a água do mar, ela também recebe muito esgoto clandestino. O fato de a bactéria estar na água faz com que a água destilada, no caso, a água que evaporou e condensou, possa carregar consigo bactérias patogênicas. E aí, o processo correto é passar por uma desinfecção. Pode ser por via hipoclorito de sódio, pode ser por via cloro líquido, que é o cloro pressurizado, que o cloro elemento químico Cl2, ele está na forma gasosa, quando pressuriza ele vira líquido. Então, é um problema, é um produto mais complicado operacionalmente. Existe a luz ultravioleta, que faz a desinfecção, mas não garante a reservação. Você tem o ozônio, aparelhos que fazem a transformação do oxigênio em ozônio, que é o O3, ou O2 para O3. Tem um alto poder de desinfecção, porém tem um tempo de duração não mais do que 8 segundos, 9 segundos, entendeu? Então não garante a desinfecção, não garante a reservação dessa água que se tornou potável e dessalinizada. Então eu acho que isso é um absurdo, fazer uma discussão de importação de metodologias de dessalinização. Isso é uma questão de orientação. O país está cheio, está lotado de pessoas capacitadas a executar esse tipo de orientação nos campos, beira-mar, nos ribeirinhos, em todas as regiões. Nós temos técnicos, o Embrapa tem técnicos fantásticos. O Brasil é um grande país que resolve esses problemas no piscar de olhos. Entendeu? Então eu acho que a gente precisa colocar um pouco de juízo na cabeça e certas fantasias não ficarem aí vinculando como se fosse o enigma do século. Não é um enigma. É um processo simples, fácil e com alta capacidade de produção. Depende da câmara que você vai executar. Aí você projeta, vendo a variação de temperatura média do ano, a incidência do sol, né, das placas eletrovoltaicas, que são coletoras de energia solar, e até mesmo sistemas eólicos para alimentar um sistema de aquecimento, e até esgoto sanitário. Se colocar num biodigestor, ele vai transformar o dejeto humano e mesmo o dejeto animal que são as chorumeiras, em energia, transformando em gás metano
e gás sulfídrico. O gás sulfídrico você elimina facilmente passando por um filtro de carbonato de cálcio, de óxido de cálcio, até mesmo de resíduo de construção. Se você pegar reboco velho e colocar dentro do filtro, o gás sulfídrico fica ali retido. E o metano passa livre e ele é armazenado de maneira a ser usado através de sistema de controle de pressão. E aí ele pode abastecer uma caldeira que vai transmitir energia para fazer evaporação. Pô. Existem tantas formas de se fazer a dessalinização. E sem deixar de pensar que toda essa água produzida vai ser reservada. E toda água reservada precisa de um agente desinfetante para garantir a reservação. Pois a água é a maior fonte de nutrientes e a maior fonte de vida. É um solvente universal. Por onde ela passa, ela carrega consigo uma quantidade de elementos metais e não metais, por ela ser um solvente universal. E ela também é a maior fonte de nutrientes do universo. E na água tudo se desenvolve. Basta uma mosca deixar uma larva na água que ela vai se desenvolver. Seja ela potável, seja ela suja, seja ela limpa, seja ela contaminada, seja ela poluída. Então nós temos que garantir a potabilidade. E a potabilidade não se garante somente com o aspecto, se garante com a presença de um agente desinfetante, que garanta a reservação e o consumo sem causar nenhum tipo de doença. E o mais importante, existem bactérias que são termotolerantes. Ah, vai esquentar a água, vai chegar a 90. Não importa. Existem bactérias patogênicas que são termotolerantes. Você pode tanto esquentá-la como esfriá-la, ela vai continuar sobrevivendo. Existe um fenômeno chamado de climatização. Tá? As bactérias, se tiver 10 bactérias e 8 morrerem, 2 vão reproduzir. O fruto dessa reprodução, ele vai estar adaptado ao meio. E aí eles vão começar a reproduzir elementos adaptados ao meio, independente da temperatura. Tá bom? Então, eu acho que essa discussão de dessalinização é ultrapassada, é um processo que qualquer brasileiro com um pouco de conhecimento tem capacidade de executar. Nós temos um sistema científico maravilhoso, temos empresas maravilhosas capazes de colocar isso no mercado, colocar isso à disposição, e também temos o Embrapa, que é capaz de orientar a construção de sistemas simplórios para que isso aconteça. Tá bom? Um grande abraço, Edmar de Moraes, mais uma vez, dando o seu pitaquinho. Beijo, até a próxima.